Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, obrigado por você estar com a gente, acompanhando aí a primeira temporada, né, do nosso Código Aberto, novo horário, pessoas aqui novas também estreando com a gente. Na verdade, um aqui já estreou, mas já tem muito tempo, hein? Mas está de volta quando a gente consegue trazer, é uma alegria muito grande. É muito bom saber que você está aí conosco, talvez você esteja acompanhando pelo Facebook da rádio ou pelo nosso YouTube. Aliás, se você não sabe, nós temos aí toda semana, né, o Código Aberto, temos materiais, isso a gente também faz para que você possa rever, possa compartilhar com os amigos. Se você tem aí alguém que está com alguma dúvida sobre a lição da semana, vai lá, acessa aí youtube.com/rádio Novo Tempo Belém. Ah, eu não sou muito do YouTube não, mas eu tenho Facebook, tem problema, nós estamos também, facebook.com/rádio Novo Tempo Belém. Deixa eu começar com quem já é de casa. Ela que tá sempre aqui quase toda semana, ela já dorme pensando na sexta-feira. Pensando no Código Aberto. A Maria Liduína, tudo bem, Maria? Bem-vinda! Olá, bom dia, Diógenes, bom dia, queridos ouvintes. Realmente, a gente já pensa já na sexta-feira, né? Vai estar lá no Código Aberto. É uma alegria muito grande estar aqui. A gente já fica pensando, não, isso aqui dá pra falar lá na sexta-feira, isso aqui eu gostei, né? Olha, ele tá estreando com a gente aqui, primeira vez que ele veio, e quando eu chamei, falei, topa ele na hora. Falei, o cara é bom, hein? Nosso amigo Kênio. Kênio trabalha aqui também na sede da Igreja Adventista na região norte, né? Bem-vindo. O que você faz aqui? Me conta aí, conta tudo. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todo mundo aí que tá ligado na Rádio Novo Tempo. Eu trabalho aqui na parte de mídia, parte de vídeo, e sirvo aqui na região norte na parte de áudio e vídeo. Quer dizer, áudio não, áudio quando é, assim, bem específico, mas mais vídeo. Mas de vez em quando você me pede pra gravar uns negócios pra você. É por isso que eu falei. E o nosso amigo pastor Alan Araújo, ele que é o diretor de publicações aqui na região norte do Pará, na Igreja Adventista. É o camarada que entende tudo de livro, dos bons livros, né? Não é verdade, pastor? Falou de um livro bom, falou contigo, né? Com certeza. É sempre uma alegria voltar aqui com vocês. Esse momento aqui muito amistoso. O Diógenes é uma pessoa que sempre deixa a gente à vontade aqui, né? Mas eu quero também parabenizar aí os ouvintes que estão conosco, desde o carro, no barco, os taxistas aí, você está no ônibus, talvez indo para o trabalho, voltando em alguma atividade, o Uber. Eu ouvi a Rádio Novo Tempo um dia desse no Uber. Que legal! Lá, o cidadão tocou, falou, você conhece essa rádio? Ele falou, eu gosto, tem umas músicas legais. Então, assim, o locutor não é muito bom não, mas as músicas são. Que legal, gente. É bom demais, então vamos lá, porque o nosso tempo aqui, olha, é curto e o assunto dessa semana, aliás, nós estamos nessa nova temporada, né? Tá aqui muito interessante, meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Eu fiquei muito feliz, eu vou confessar para vocês, quando eu vi, no finalzinho lá, acabando a lição anterior, eu vi esse tema, falei, a gente precisa desse tema aqui, né? A gente precisa ter mais empatia pelas pessoas, a gente precisa visitar mais hospitais, ajudar aqueles que estão passando por necessidade, e a gente só aprende fazendo. Não adianta ficar na teoria. Então, se você está achando que é só teoria, tá perdido. Tem que fazer mesmo agora, colocar a mão na massa, aprender aqui, o que eu posso fazer para colocar isso em prática. Chama a classe lá, os amigos, vamos fazer alguma coisa diferente essa semana? Vamos visitar um hospital, vamos ajudar alguém, vamos ajudar um irmãozinho lá que está meio que apertado, né? Não tem nada na casa dele, vamos lá pintar lá, pegar uma tinta. É isso que nós temos que fazer, senão vai ficar só na teoria, né? Vamos orar então? Vou te pedir aqui pro Kênio, que tá nervoso para orar. Ora pra gente, por favor. Ok. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra, e as pessoas que estão escutando agora a rádio, e como o pastor falou, independente do lugar, do local, que elas sejam agraciadas, Senhor, abençoadas pelo conteúdo que aqui vai ser exposto. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, agora sim que vamos ver o que é bom. O tema dessa semana, muito simples, né? 2 palavrinhas, Deus criou, e remete lá a Gênesis, né? Quando Deus fez o homem. E a lição aqui, ela traz um verso muito importante pra gente, dentro daquilo que eu já falei para vocês, né? O verso de Provérbios 14:31, que diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Queria que o pastor Alan
rapidamente explicasse esse verso para a gente. Ok. O texto aqui vem falar exatamente sobre uma característica da humanidade. Eu gosto que o autor ele começa escrevendo aqui a lição e ele dá um exemplo assim, ó. Quantos de vocês já fizeram uma receita que em algum momento não deu certo? Quantos de vocês já criaram algo, já criou algo e de repente não funcionou? Ou você criou e a pessoa que experimentou não gostou? Aí ele disse, claro, é comum que todos fizeram isso e acabou em algum momento ficando assim, triste porque isso aconteceu. Então, assim também foi Deus. E o texto de Provérbios vem exatamente fazer essa ligação do que o que machuca aqueles pequeninos, o que machuca aquelas pessoas simples, machuca acima de tudo o Criador, machuca acima de tudo aquele que na verdade é o doador de toda a vida. Então, o texto vem arremeter exatamente a essa proposta de nós cuidarmos do outro e também assim, essa empatia que devemos ter pelas pessoas, independente de classe, de credo, de cor, religião, essas pessoas são todas assim, fruto, alvo da salvação. Eu achei interessante aqui a lição, ela na parte de sábado, né, ela faz a gente lembrar de alguma coisa que a gente fez na infância, né? E a gente faz coisinhas assim que a gente... Pode até ser coisa feia, né? Mas é nossa, né? A gente que fez, né? E demonstra também que Deus nos criou, né? Claro. E Ele quer que nós aprendamos com Ele. Porque assim como Deus fez cada um de nós e cuida de todos nós devemos também cuidar das coisas que nós criamos, que nós fazemos. Isso, a gente lembra, né? Da própria história de Caim. Caim, que matou o Abel. E quando Deus pergunta para ele, cadê Abel? Ele... Porventura sou eu tutor do meu irmão. Ele quis se afastar da responsabilidade, porque ele era o irmão mais velho e tinha que cuidar do seu irmão. E nem aí esteve com ele. Então, nós aprendemos, né, com essas histórias todas que nós precisamos sim cuidar das pessoas. Diga aí, Maria. Quando nós estudamos, vimos aqui que Deus, compreendemos, né, que Deus ele criou tudo, todas as coisas e todos nós, a nossa maneira de relacionar com os outros, ela muda. Né? Porque independente de que situação meu irmão esteja, de que classe ou que situação esteja passando, mas ele é criatura divina também, né? Assim como eu. Então nós todos somos iguais perante Deus. Né? Boa. Kenny, aí, o que você... Tua visão aí. Você falou sobre Caim, né? Isso é uma pergunta intrigante, né? Porque às vezes a gente pensa assim que a responsabilidade do outro é com alguma obra de caridade, ou alguma ONG, ou algum departamento da igreja. E Deus faz uma pergunta muito pessoal, né, pastor? Diz assim, cadê o teu irmão? E aí ele pergunta, mas sou eu que sou responsável por ele? E a resposta para Deus fica ali clara, diz, é você que é o responsável por ele. Ou seja, não é só um departamento da igreja, ou não é só uma ONG de caridade, eu sou responsável. E só abrindo parênteses rapidão aqui, pastor, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, Deus em Conta-Gotas, do Robson Abad, inclusive aqui de Belém. E ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre esse sentimento de você ajudar, você é ajudado, você se sente bem. Ele diz assim que é realmente um encontro da felicidade quando você se encontra compartilhando algo com alguém. E você gostei da sugestão dele, né? Sim. Importante. Agora tem uma ilustração aqui que eu achei bem legal na lição, na verdade na parte do professor. Diz aqui, o cientista Isaac Newton tinha um amigo ateu que, por não acreditar em Deus, preferia a teoria de que o universo simplesmente apareceu. Certo dia, durante uma visita desse amigo, Newton lhe mostrou um modelo do sistema solar. O Sol, os planetas e as luas estavam em seu devido lugar. O tamanho das esferas planetária e lunar tinham a proporção exata e giravam em torno do Sol em sua velocidade relativa. O ateu ficou impressionado com o modelo. É intrigante, disse ele. Quem criou tudo isso? Ninguém, disse Newton. Simplesmente apareceu. Então isso mostra pra gente que tudo que foi feito teve alguém que por trás planejou, né? Exatamente. Deus criou tudo, nada que é tão detalhado, né? Tão bem projetado pode ter vindo do acaso. E todos nós somos irmãos uns dos outros, fomos criados por esse Deus. E como somos irmãos, filhos de um mesmo pai, nós temos a responsabilidade de cuidar um dos outros. Isso que nós temos que aprender. Só um adendo, a lição ela traz de maneira muito centralizada a questão da criação
E quando você olha, por exemplo, para o início aqui, que ele coloca Deus criou, né? Reticências, a gente já sabe a constância disso aqui. Mas, assim, todo o seminarista de teologia, quando ele está começando ali o curso, um dos textos que a gente traduz a princípio do hebraico é exatamente esse aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, é aí que você vai falar que não foi um só que criou, né? A trindade que está na presente. Exato. Mas há uma palavra que no hebraico seria Bereshit bara Elohim Hashamai. No princípio criou Deus o céu. Só que a palavra aqui usada para criar é uma palavra exclusiva, que Deus não usa. Qualquer outra criação de Deus, ele não usa a mesma palavra. Isso indica exatamente uma especialidade. O ser humano na criação de Deus foi algo, assim, entre aspas, muito específico. Daí a importância de tudo que vocês falaram. Por isso, a palavra usada aqui, ela não é usada para outra questão. Só o sábado aqui que ele destaca essa mesma palavra de criação. Legal. E legal que Deus foi o único que criou a partir do nada, né? Exatamente. A partir do nada. Só Deus tem esse poder. Vamos entrar aqui em algumas questões dessa lição, né? Aqui nós temos o seguinte, nós temos aqui um comentário na parte domingo que fala um pouquinho desse vislumbre da criação, né? Que tudo começou com Deus e nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Isso está em Atos 17, 28. Ou seja, nós estamos ligados a Deus, fomos feitos à imagem de Deus. Mas isso é bonito na história, pastor. Eu gosto quando você fala, isso dá até vontade de chorar. Mas quando a gente olha para a realidade hoje, é completamente diferente. Nós não temos a imagem mais de Deus, né? Aquela imagem perfeita de Deus. A gente olha para o lado aí, a gente vê pessoas matando umas às outras, a gente vê pessoas berrando, pessoas, né, se destruindo. A gente vê que a natureza já não está mais tão bonita como antes. Nós vemos que há uma discussão aí grande, né? Como vão preservar a natureza, a poluição e tudo mais. Como a gente consegue ainda ver o amor de Deus nisso tudo aí? Esse vislumbre. O profeta Oséias, ele diz lá no capítulo 4 que na sua época o povo perecia porque lhe faltava conhecimento, né? E conhecimento, é claro, daquilo que é importante. Hoje, eu confesso a você que o mundo está perecendo não apenas por falta de conhecimento, porque o conhecer implica em viver, em estar perto, mas as pessoas estão ouvindo e estão vendo. Um comentarista um dia em uma rádio falou que se um sodomita ressuscitasse hoje, ele ia questionar a Deus e dizer assim, mas Senhor, a gente foi destruído por menos do que se faz hoje. Se você analisar hoje, as pessoas estão mudando, elas nasceram de uma forma, estão se transformando, nós estamos vendo as pessoas querendo mudar a natureza. Eu trabalhei na região oeste do Pará, uma região assim garbosa, em uma natureza bonita, mas como a lição vem falando, a devastação. Só que como encontrar aí a característica de Deus? O amor. O amor. O amor é o que distingue, é o que mostra exatamente isso que identifica esse caráter de Deus. Agora, é claro, quando nós amamos a Deus, e a Bíblia vai respaldar isso aqui lá em João, 1 João 4,8, quando ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele vai dizer, e nisso conhecemos, né, aqueles que são realmente de Deus, quando eles tratam, quando eles amam o próximo. Então, a nossa participação, a nossa identidade aqui é exatamente fazer o diferente do que todos estão fazendo. É andar na contramão quando todos estão vindo. Mas por quê? Porque eu tenho esse ingrediente especial. Então, a gente fala aí, Maria, mas eu acho que ele quis comentar, e acho que é muito importante até você comentar também, né? A gente, às vezes, vê as pessoas, cadê Deus, né? Cadê Deus? Mas quando a gente vive como ele viveu, como Jesus viveu, a gente consegue ampliar essa visão da presença de Deus, o amor de Deus. A gente tem que demonstrar para o próximo, né? Que nós vivemos com Deus, que Deus está em nós, que nós o amamos. Sim. Isso é importante. Porque a criação, quando saiu dos irmãos de Deus, era tudo perfeito, né? Tanto é que Deus, no final de cada dia, ele dizia que era muito bom, né? Tudo que ele tinha criado era bom. E a gente, olhando hoje, assim, para a natureza e para a criatura, para todas as coisas que existem, a gente não tem uma compreensão plena do que foi e como saiu das mãos de Deus, né? Mas nós estamos caminhando para um dia vermos tudo isso. Mas apesar dessa destruição, apesar de tudo o que aconteceu com a criação divina, hoje nós ainda podemos contemplar parte daquilo que Deus criou, né? Quando nós contemplamos um belo pôr do sol,
né? A beleza das flores, o colorido das aves, né? Nós podemos compreender, ter um pouquinho da noção ali do que é o amor de Deus, da beleza de tudo que ele criou, vislumbrar a criação que Deus fez, né? Então, e até mesmo nas atitudes das pessoas, né? Apesar do que predomina é a violência, o egoísmo, né, são as coisas ruins, mas nós ainda encontramos atitudes positivas que nos remetem ao amor de Deus, né? E a lição desse trimestre, esse assunto que nós vamos abordar aqui a cada semana, ela nos remete justamente a isso, né? A voltar a fazer aquilo para que Deus nos criou, né? Deus nos criou com uma responsabilidade social muito grande, né? E nós devemos voltar a fazer isso. Fazer as coisas sem querer aparecer, né? Sim. Diga aí. Que a gente imaginasse a figura de um oleiro fazendo um vaso, né? Eu imagino que em determinado momento pode ficar ali no vaso a digital dele, né? Que ele criando ali. Então, usando essa comparação, a gente pode entender que apesar da destruição, da degradação do mundo, como o Diógenes falou, tem a digital de Deus. Se você tiver a oportunidade hoje, você que está escutando aí, se mora perto de uma praia ou de um lugar assim que vai ver o pôr do sol, não tem como você não olhar aquilo ali e dizer como Deus é perfeito, né? Como Deus é bom. Você olha uma cachoeira, aquela perfeição, aquela coisa ali, e diz, olha que a presença de Deus. Então ainda tem a digital dele. Agora a gente precisa ligar essa questão com a questão do próximo. Então como Deus fez as coisas perfeitas lá no início. O pecado veio, degradou, arruinou, mas ainda tem a digital de Deus. E aí, como ligar isso com o nosso próximo? Todos nós fomos criados lá no início, né? E agora, Deus ele nos dá esse entendimento de que, apesar da sociedade estar do jeito que está, eu tenho a responsabilidade com o meu próximo, porque ele foi criado perfeito lá. O pecado degradou, mas Deus ele pede que nós possamos entender, né, dessa forma. Exatamente. A Alessandra vai descrevendo aqui pra gente, né, que tudo era muito bom, né? Deus viu que tudo era muito bom, né? Não havia nenhuma falha na criação de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Se hoje nós não temos amor pelas pessoas, é porque nós estamos nos afastando de Deus, né? O pecado traz desgraça, egoísmo. E a solução é a gente ficar mais perto de Deus, porque quando a gente foi criado, estava todo mundo junto. Você vê que os animais que não tinham nada a ver, né, pastor? Verdade. Os animais não pecaram, mas a natureza não pecou, mas tudo que foi feito por causa do homem, hoje está sofrendo, né? Então o segredo, a solução é a gente estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, permitindo que esse amor que para muitos já morreu, possa reacender e reviver. E assim a gente vai, de fato, ser segundo o coração de Deus e voltar a ser mais de Deus. Mas eu gostaria agora de pegar na parte de terça-feira, que é o principal aqui, né, que fala na prática aí que nós somos responsáveis por cuidar também do planeta. Eu falei que a natureza foi prejudicada, mas Deus nos dá hoje, ou essa responsabilidade de ser o mordomo da terra foi dada apenas a Adão. O Kenio, o que você acha aí? Porque tem uma passagem bíblica que diz que quando Deus vier, ele vai destruir aqueles que destroem a terra, né? Então, por conta da economia, por conta do avanço tecnológico, muitas vezes a terra ela é prejudicada nessa questão. Então, mordomo, como é que a gente pode entender mordomo? É cuidador, é uma pessoa que está ali para cuidar, para manter. E olha, é interessante, eu lembrei agora de uma rapidão. Sim. Eu fui era um passeio de clube e tinha um senhor que ele morava numa praia, ele tinha uma casa bem próximo da praia e ele que cuidava da praia ali. E aí era tudo muito bonito lá. Aquela parte onde ele morava ali, ele era o líder comunitário. E aí eu cheguei e perguntei para ele e disse, olha, quanto tempo que o senhor é dono aqui? Aí ele disse assim para mim, não sou o dono, eu estou cuidando para o dono. Ou seja, eu estou cuidando para Deus. Ele tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento que ele era somente um mordomo de Deus ali cuidando, né? Então, E o conceito de mordomia é justamente esse, né? Nós não somos os donos, nós apenas somos os responsáveis. Assim como Deus, quando Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, ele disse, olha, você tem que cultivar e guardar e cuidar, né? E essa responsabilidade cabe a nós também hoje, né? E aí não entra aqui só a responsabilidade com o meio ambiente, com a terra, é claro que isso está incluso.
Mas aí tenha cuidado com todas as dádivas, as bênçãos que Deus nos dá também. Aí nos mostra, né, pastor, lá, porque alguns são muito ricos e nós, pobres. Deus dá pra gente dividir, não é? Exato. Aí está linkando aqui, né, com o amor ao próximo, ajudar as pessoas. Alguns são muito ricos para poder ajudar aqueles que nada têm. Alguns são tão ricos para ajudar a obra de Deus a avançar, né? Exato. A rádio aqui tem contas, a igreja tem contas para pagar. Correto. A perfeição de Deus na criação nos impressiona em você olhar o mundo numa estrutura geral e ver que com muito detalhe ele vai selecionando e vai colocando. Não, por exemplo, hoje nós olhamos para o sofrimento e algumas pessoas sofrem, sempre os porquês existem, né? Por exemplo, por que aconteceu isso daqui, fulano de tal faleceu ali de maneira brusca, não deveria. Mas eu olho, vocês estão falando sobre mordomia, a palavra mordomo ela é tão forte que esse exemplo que você deu, Kenio, ele ajuda a gente a entender a nossa função aqui na Terra. E aqui a plenitude desse mundo, ela só vai ser vivida se nós tivermos exatamente esse conhecimento de Deus. E tendo esse conhecimento de Deus, a gente vai aproveitar melhor onde nós estamos. Vamos enxergar nas mínimas coisas essa coisa bonita que é a salvação, que está disposta para todos nós. Então, a natureza revela Deus. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a nossa vivência tem destruído esse mundo. E deveria ser o contrário, né? Aproveitar daquilo que nós temos para sermos mais e melhores aí. E aí, diga. Rapidão, Jorge. E aí, ampliando mais a questão de mordomo, o pastor deu um exemplo interessante aí que me veio na mente. Eu posso ser mordomo do ambiente em que eu moro, posso ser mordomo da minha família, eu posso ser mordomo de uma pessoa necessitada. Então, Deus ele quer que a gente entenda essa situação para a gente poder cooperar com Ele, né, nessa obra, né? Interessante. Privilégio. Bom, aqui na parte de quarta-feira, né, a gente destacou aqui a questão do mundo ser arruinado. Aqui apresenta Gênesis 3, né, onde aparece ali o homem pecando, né, pastor? Sim. E ao mesmo tempo Deus tem ali a promessa de que restauraria o homem, né? Ali tem a primeira profecia bíblica, né, da morte de Jesus, o sacrifício e tal. Mas também algumas maldições, entre aspas, vieram, né, como resultado desse pecado. O que foi que aconteceu ali, mais ou menos? Só para o nosso ouvinte lembrar. Pode ser o senhor mesmo. Tá bom. Primeiro, assim, quando você fala sobre a entrada do pecado, alguns críticos da Bíblia dizem assim: mas por que Deus é criador, ele é essa onipotência, ele é essa entidade suprema e permitiu o pecado? Eu preciso considerar, antes de explicar isso aqui, que o livre-arbítrio que Deus deu é exatamente porque ele é Deus. E outra coisa interessante, se ele fosse arbitrário, ele não daria o livre-arbítrio. Parece contrassenso, mas é o real. Porque ele poderia impedir o pecado de entrar, ele podia aniquilar, mas ele permitiu isso. Então, quando você vê, aí nós chegamos a uma sequência. Você vê Adão, né, e Eva. Nós temos o primeiro casal agora tendo uma briga, tá? Ela tira a fruta, nós conhecemos a história, dá para ele, e Deus vem buscar, e ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu me levou a pecar. Ele já joga a culpa nela. Mais tarde nós temos a consequência dos filhos, né? A inveja toma conta, né? O ciúme toma conta, e agora um mata o outro. E lamentavelmente nós vamos olhar na sequência e você vai encontrar tudo ruim. E tudo começa com a rebeldia de um anjo, lá em cima. Aliás, pastor, parece que tudo começa com cobiça, né? Exatamente. No céu, depois desce aqui para a terra. Exatamente. Quando tem também ali a briga de Caim com Abel, um cobiçou, o outro não tinha. Ele tinha uma certa inveja do irmão. O livro História da Redenção é uma boa leitura, né, para aqueles que estão nos ouvindo. Aí você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira, né? Aí você pode entrar, põe no Google Casa Publicadora Brasileira, ou mesmo aqui em Belém, ali próximo ao IAGP. Né, você vai encontrar, né, o nosso Colégio Adventista ali, Grão-Pará. Você vai encontrar a loja, pode buscar lá o livro História da Redenção. Detalhadamente, a autora apresenta ali a descrição desses momentos vividos. E essa cobiça, ela chega até nós, né? Essa rebeldia, a tentação. E aqui na Terra hoje, os maiores problemas que nós vivemos
tem mais a ver com isso. É só você olhar o cenário político e você vai entender como isso resvala a nossa vida. Muito bem, deixa eu passar porque o nosso tempinho, estão me avisando, já acabou. Mas eu não posso deixar. Você vê, eu quero o tempo, mas o tempo tem uma perseguição contra mim que não tem jeito. Vamos entrar aqui rapidamente na parte de quinta-feira. Aí você pode até comentar, Maria, eu sei que você queria falar. Comenta rápido o que você queria falar e entra aqui, porque aqui justamente está entrando no que a gente quer falar. Já também cito um pouquinho de Caim aqui e a questão também do amor ao nosso próximo, tá? O que eu ia falar em relação a quando nós lemos ali da criação, nós percebemos que lá quando Deus criou todas as coisas, né, ele disponibilizou para Adão e Eva todas as árvores que vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não, né? E aí Deus criou também os 7 dias ali da semana e ele separou o sexto para o homem e disse o sétimo é para mim, né? Então nós vemos ali e depois posteriormente nós vamos ver a questão do dízimo também a mesma situação. Então Deus ele sempre separa algo que é dele, que é exclusivo, que é para ele, né? E a nossa responsabilidade como mordomos é cuidar das coisas de Deus e saber que tem algo que pertence somente a ele. E a cobiça foi justamente quando o homem começa a pegar algo que não lhe pertence, né? E aqui entrando já na questão da lição de quinta-feira, e falando ali da rede familiar, né? E de algo que nós já até comentamos, da questão ali de Caim e Abel, né? Quando Deus pergunta, você é tutor? Por acaso eu sou o tutor, né? Do meu irmão? Deus deu a entender que Deus sim. Diz Né? claramente que sim, né? E essa responsabilidade é minha e sua, né? Os nossos irmãos, aqueles que padecem, aqueles que precisam de auxílio, é minha responsabilidade, né? E algo que é importante a gente ressaltar, que não é só o coletivo, não é a igreja, não é uma instituição, não é sou eu que tenho que cuidar, né? Às vezes as pessoas estão precisando... Alguns falam até assim, desculpa te cortar, a responsabilidade é do governo, já paga o meu imposto. Exatamente. Né? Fato é que a gente sempre está arrumando desculpas, né? Para jogar a responsabilidade para outro, assim como foi lá no Éden, né? Um foi jogando a responsabilidade para o outro e assim nós fazemos ainda hoje, mas a responsabilidade é minha, né? Deus me criou com uma responsabilidade e todos nós somos criaturas e precisamos ajudar um ao outro. E quando nós olhamos para a criação, olhamos para um Deus de amor que não fez acepção de pessoas, que criou todos de forma igual, nós vamos entender que nós também temos que tratar os outros de forma igual. É quem disse que só porque você tem uma conta mais recheada que você é mais importante, Exatamente. só porque a tua roupa é de marca que você é melhor do que o outro. Não tem esse negócio perante a Bíblia, não. Deus mostra que rico e pobre são iguais, né? Exatamente. Então você tem a responsabilidade, até porque o dinheiro que você tem, quando tu morrer, meu amigo, vai levar não. Mesmo que a gente não goste, né? Não goste de algumas situações ou mesmo de algumas pessoas, mas ainda assim nós somos responsáveis, né? Querendo ou não, gostando ou não. Eu acho que nessa parte, Jorge, a lição está linkando, toda a obra da criação de Deus está linkando agora com o ser humano, que da criação foi a única meio de qual ele não usou a palavra, porque anteriormente, na criação, a obra-prima foi a palavra, no caso do ser humano não, ele criou com as próprias mãos. Agora ele está linkando aqui, na casa da quinta-feira, a rede familiar da humanidade, né? Então ele está dizendo que o ser humano é importante, a pessoa é importante, aquela pessoa que vai estar no sinal que você vai ver hoje, pedindo um dinheiro, tentando limpar o seu vidro do seu carro, ela é importante. E se você acredita na vinda de Jesus, tenha certeza de uma coisa, quando ele vier, ele vai fazer o seguinte, olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, que quando ele vier, ele vai vir com seus anjos e com muita glória. Então, o que vai acontecer? Ele vai separar, ele vai colocar, ele diz assim, ó, ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou desde a criação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me visitaram. Ou seja, eu posso fazer muita coisa. Como cristão, como empresário, mas eu tenho que ter certeza de uma coisa. Quando o rei vier na sua glória, ele vai perguntar o que você fez pelo seu próximo. O que você fez pelo seu irmão. Fica muito claro para a gente que, para alguns, religião é um emaranhado de regras, né? O que não fazer, não posso fazer isso, não posso adulterar, não posso matar, não posso cobiçar.
mas também deixar de fazer o que deve ser feito também é pecado. Então que você possa aprender com essa lição a fazer a sua parte, porque é sua sim, é sua responsabilidade ajudar as pessoas. Deus te colocou no mundo para isso. Você é tutor do seu irmão sim. Amém. Tem que visitar os seus pais, visitar os seus irmãos. Tem alguém na sua igreja que está passando necessidade? Vai lá. Não fica colocando a culpa no pastor Alan, não. Tadinho. Ele não é da tua igreja lá. Ele é departamental, é líder. Vá você. E que Deus nos abençoe. Pastor Alan, termina pra gente fazendo uma oração. Com certeza. Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esse momento tão especial de reflexão acerca da criação e tantas coisas boas que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas que saímos daqui, ó Pai, desse momento com a compreensão de que a Tua criação, o privilégio de sermos hoje alvo do Teu amor, é que nos deve a cada dia nos ajudar a sermos melhores nas nossas ações, olhando para aqueles que estão ao nosso redor, olhando para a natureza e preservando, ó Pai, a fim de que um dia, ao alcançarmos o céu, possamos refletir, ó Deus, o quanto foi bom Te servir aqui. Amém. Nos ajude a ser fiéis a Ti em tudo. Assim rogamos, ó Pai, por cada pessoa que nos ouve, por cada pessoa que participa desse momento. E o fazemos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Foi demais. Só não vou dar tempo, porque nosso tempo já estourou. Não tem mais tempo para nada. Grande abraço para vocês. Até o nosso próximo Código Aberto, se Deus quiser. Foi bom demais. Compartilha aí. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.